Olá, olá, gente linda do meu canal. Hoje eu tô aqui para passar algo para vocês que com certeza para minha vida vai fazer toda a diferença e eu sei que para vocês também. Quando vocês levantam, o que é que vocês fazem primeiro? Olha, eu tenho colocado em prática isso aqui. Quero sempre colocar isso em prática. Por quê? Porque eu sei que vai fazer toda a diferença no meu dia, vai fazer diferença na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês. Eu tô aqui com a minha Bíblia aberta, no Salmos 6, capítulo 33, que diz assim: Mas procurai e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, a Bíblia é o nosso manual de instrução. E quando ela diz, procurai primeiramente o reino de Deus, ela está querendo dizer para a gente dar prioridade às coisas de Deus. Quantas vezes a gente levanta, de repente vai direto para o celular, aí vê uma coisa, vê outra e acaba esquecendo, até mesmo de agradecer, porque dormiu e acordou. E nós temos que ter o coração grato. Gratidão chama bênção, né? E isso é algo muito importante. Você levantar e se conectar com Deus, agradecer a Ele porque dormiu e acordou, pedir revestimento e proteção para o dia que se inicia, né? Pedir para Deus estar cuidando, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia. Esse é o número 1, que com certeza vai fazer toda a diferença em minha vida. Número 2. Hoje eu tomei a vergonha na cara e enchi essa garrafa de 2 litros. Para quê? Para eu estar controlando a minha ingestão de água. Tem umas 2 semanas ou 2 semanas e meia, eu tive uma crise de infecção urinária. Muito séria, sabe? Tive que tomar antibiótico na veia e foi muito chato. Quem teve sabe quanto dói. Mas pare para pensar. A infecção urinária pode ter sido por falta de ingestão de água? Pode ter sido por eu, às vezes, ter prendido um xixi? Pode. Mas eu acredito que foi por causa da água. Eu tô tomando muito pouca água. Abaixo de 2 litros de água. Tanto que eu falei com a Nutri e a Nutri deu algumas ideias. Ela falou, faça a água saborizada, faça chá para aumentar a sua ingestão de água. E eu vou estar colocando isso em prática. Que tem até aquela chaleira elétrica, que é tão facinho, gente. Você bota a água nela, liga ela na tomada, ela vai esquentar a água. Você pega o sachêzinho, bota ali e fica tomando seu chazinho. Aqui é frio. Hoje, para vocês terem uma ideia, amanheceu com 6 graus, se eu não me engano, foi 7. Então, faz toda a diferença, né? E outro dia eu vi um vídeo falando sobre o rim. Gente, a importância de um rim. Porque muitas das vezes a gente espera perder para poder correr atrás de melhorar, né? Porque a gente precisa esperar acontecer algo sério para tomar uma providência. Tem muita gente que vai vivendo, né? E esquece de Deus. Simplesmente deixa Deus para lá. Às vezes fala, não, eu tô muito jovem. Eu tô muito jovem ainda. Quando eu tiver mais velho, eu vou. E aí acontece um imprevisto na vida, fica doente. Ou acontece um imprevisto na vida de a pessoa, de repente, morrer. Para onde foi a sua alma? Porque o imprevisto sobrevém a todos. O dia de amanhã pertence a Deus. E a gente não sabe. Então nós temos que nos precaver agora.
agora, o hoje, correr para poder resolver o que tem para resolver hoje e viva cada dia o seu mal, como nós lemos aqui em Mateus, né? Capítulo 6, versículo 34. Viva cada dia o seu mal. Aí tá preocupado com um monte de coisa e fica sobrecarregado. A mente não fica em paz, não consegue dormir. Por quê? Porque tá deixando tudo entrar na mente e não procura aquele que é o dono do tempo, que pode resolver todas as coisas. Então, muitas das vezes, o que acontece? Quando você toma essa atitude de colocar Deus em primeiro lugar e colocar os seus problemas nas mãos dele, sabe? Você muitas das vezes está querendo resolver as coisas com seus próprios braços, mas Deus está dizendo que Ele é a sua força. A Bíblia nos fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente luta e esquece de consultar a Deus, esquece de pedir ajuda a Deus. E Deus, Ele quer entrar nessa guerra com você. Só que você está dizendo que você tem força, porque você está guerreando sozinho. Então Deus espera você reconhecer que você é dependente dEle para poder agir. E outra coisa também que eu quero colocar em prática na minha vida, né? Para fazer toda a diferença na minha vida, é o exercício. Eu ainda não consegui ir para academia, mas hoje eu já me preparei aqui. Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu vou conseguir mostrar para vocês. Já coloquei uma roupa, né? Coloquei a roupa nova, que na verdade a roupa foi a minha mãe que me deu, né? Com muito sacrifício, mas ela me deu. Porque ela comprou para ela, né? Ela tá em São Paulo. E aí, claro, né? Eu pedi a minha. Aí ela me deu essa aqui. E essa blusinha eu comprei na Shopee. Essa blusinha, eu gosto dela porque ela é daquelas que tapa tudo, sabe? Tapa frente, tapa atrás. E eu não gosto de estar modelando o corpo. Então eu sempre boto essas blusinhas. E aí vou fazer o quê? Vou zumbar em casa. Colocar a zumba gospel e vou zumbar, gente. Mexer o corpo. Gente, a gente inventa tanta desculpa. Eu tô aprendendo a parar de ficar procrastinando, ficar inventando desculpa, sabe? Eu parei aqui pra poder dividir isso com vocês. Porque, na verdade, hoje eu quero fazer o faxinaço em casa. Ontem eu fiz o meu cabelo, né? Demorei bastante. Aí ficou assim, gente, esse cabelo aqui, ó. Agora é tratar, cuidar, né? Pra manter. Tá vendo? E deu certo. E agora é tratar dele. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar no vídeo anterior. Pra minha queda de cabelo, além de estar tomando as minhas vitaminas que eu sempre tomo, eu tava usando aquele gota dourada, sabe? De alho, que é fedido. Aí eu usava ele, eu botava ele antes de dormir e no outro dia eu lavava. Ou então botava antes de lavar o cabelo, sabe? E esfregava e deixava ele lá me fedendo. Nossa, ele me ajudou muito. Eu creio que a minha queda de cabelo melhorou mais depois que eu comecei a usar ele. Agora eu comprei um da gota dourada também de óleo de rícino. Só que eu tô esquecendo de usar. A queda acaba, a gente, né? Mas vou voltar a usar direitinho. E depois eu digo o resultado pra vocês. E com relação ao exercício físico, também eu quero voltar a fazer umas caminhadinhas, sabe? Caminhada faz bem,
Aqui é tão gostoso, a gente tem uma natureza muito gostosa aqui no Paraná, sabe? Os lugares são cheios de árvores, a gente ouve os cantos dos passarinhos. Fazer uma caminhada, nem que seja de 15 minutos, mas já é alguma coisa. Deu um pontapé, sabe? Vai, só vai! Teve uma matéria, né, que foi a primeira matéria que eu comecei a estudar da faculdade, foi falando sobre gestão do tempo, né, e como a gente pode parar de procrastinar. Aí ele fala, não consegue ir pra academia, bota roupa, só bota roupa. Aí, depois que você botar a roupa, vai ficar mais fácil, porque você, já tô de roupa mesmo, eu vou, sabe? Mesmo sem querer, bota a roupa. Mesmo sem querer tomar água, enche a garrafa, como eu fiz. E aí, volta e meia, você vai dar uma bicadinha nela. E aí, você vai começar a se hidratar. Tem que cuidar de você. Tem que cuidar do seu espírito, da sua alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A gente, muitas das vezes, está sobrecarregado com tantas coisas, esquece disso, né? E outra coisa também, eu falei, acho que 3 coisas, né? Vou compartilhar a 4ª. Eu tenho feito algumas coisas para me facilitar o meu dia, para me agilizar o meu dia a dia, e isso eu creio que tem me ajudado bastante, né? Eu tenho feito algumas coisas congelado. Ontem me ajudou tanto. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, acho que o nome dela é Bia Carneiro. Josué arrastando o pé na hora que eu tô gravando o vídeo. É por isso que eu tô fazendo essas caras. O nome dela é Bia Carneiro. Eu gosto muito de assistir vídeos de organização, vídeo de faxina, vídeo de organização alimentar. Isso tem me ajudado muito. O que é que te edifica? O que te faz crescer? O que te faz sair da mesmice? Comece a ver sobre essas coisas. Tá na depressão? Comece a ver coisas que vai te edificar. Fica aí assistindo esse jornal bravo, não. Esse jornal que só passa morte, só passa coisas ruins, não. Ouça um devocional, ouça uma pregação, ouça louvores, ouça coisas que vai te colocar pra cima. E nesse canal da Bia Carneiro, acho que é esse o nome, ela faz organização, sabe? Ela faz de merenda, de carne, de comidas pro dia a dia. Ela faz uma organização alimentar e congela. E isso tem me ajudado bastante. Eu fiz uma massa de pão. Com essa massa de pão eu fiz alguns salgados, sabe? Coloquei uns com queijo, outros com queijo e presunto, outros eu coloquei com frango, né? Tanto que eu comentei com a nutricionista que tinha comido algumas coisas assim, errado e tal. Aí ela falou, o que você tá comendo? Não, que eu fiz um pão assim, assim, assim. Aí ela falou assim, não, você não tem que ter medo de comer pão, não. E como você tá fazendo com a proteína, isso é muito bom, né? Com uma carne, com frango, né? Isso é muito bom. Você tem intolerância a glúten? Aí eu falei, não, só a lactose. Ela, então, pode comer tranquila. A sua fatia de pão sempre com a proteína. E ela sempre indica, né? Comer com requeijão light, com queijo branco, com franguinho, com carne moída. Outro dia eu comprei um pão de leite, aqui eles chamam de caseirinha aqui no Paraná, né? E comi com carne moída, um pouquinho de purê de batata e uma salada de alface. Aí eu falei pra ela, aí tá muito bom. Isso foi minha janta. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente fica morrendo de medo, né? Aí eu falei até pra ela, faz uma dieta pra mim, porque eu me sinto mais segura, né? Com aquele cardápio. E ela ficou de me repassar esse cardápio. Então, assim,
Isso ajuda por quê? Porque se você tiver na geladeira, você vai sair, vai fazer alguma coisa, quando você chegar, você não precisa estar indo para a cozinha, sujar prato, sujar fogão, sujar tudo. Gente, aqui às vezes faz tanto frio. Quem me ajuda muito aqui em casa é Júlio César, ele que lava os pratos para mim. E eu tomei essa decisão, não só por mim, mas por ele também, né? E isso tem me ajudado bastante, fazer uns pãozinhos de tapioca, sabe? Deixar congelado, fazer um sanduíche natural com patezinho, com iogurte natural. Coisas assim simples, vai te ajudar, vai ajudar a sua família para você não estar comendo besteira e nem eles, sabe? E peguei um franguinho, cozinhei o peito de frango, já coloquei no multiprocessador, já desfiei ele. Aí parte eu temperei, parte eu congelei sem temperar, né? Isso já me ajudou muito. O temperado eu já usei. Fiz esfirra com frango, com carne, com queijo. O pessoal tá de férias aqui, eu tô de férias, gente, eu tô de recesso, né? Aqui no Paraná, as férias, o recesso é em julho e só são 15 dias. Aí em Salvador é em junho, né? E quase um mês de férias. Mas assim, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né, para eles, merenda. Eu peguei um bolo de massa pronta que vem na cesta básica do meu esposo. Eu aprendi lá nesse canal que eu citei. E bati ele. Aí untei a forma bonitinha e botei dentro da forma ele cru. Passei filme plástico por cima e coloquei no congelador. Congelei ele. Ontem que eu fui assar ele. Isso já tem o quê? 2 semanas ele no congelador. Ontem eu assei um bolo de abacaxi. A família comeu e ficou tranquilo. Por quê? Porque ontem eu tava fazendo o quê? A progressiva, fiz a depilação do rosto, né? Ontem eu tava lavando roupa, fazendo um monte de coisa. Não ia dar tempo de fazer. Vocês estão entendendo como isso é prático? Como isso ajuda no dia a dia? E muitas das vezes a gente diz, não tenho tempo. Se organize. Se organize, que a partir do momento que você se organizar, você vai ver a sua vida mudar. Aí, o que eu vou fazer? Já tá acabando as coisas que eu fiz. Vou refazer, pegar um dia para refazer, deixar lá no congelador. Meu congelador não é muito grande, né, gente? Eu tô doida para mudar essa geladeira, para poder ter um congelador maior, para deixar mais tipos de comidas prontos para facilitar ainda mais meu dia. Como eu tô de férias agora, eu quero fazer para antes de eu voltar, tá ali sopa, caldinho, sabe? Coisas que vai facilitar o meu dia e quando eu chegar não ter aquela coisa de tá indo pra cozinha, sabe? Então isso vai me ajudar bastante. O que te ajuda? O que te faz crescer? O que te faz ir pra frente? Pense e escreva. Escreva, sabe? Faça um planejamento da semana. Como é que eu devo começar meu dia? É oração, é leitura da palavra, um devocional, né? Um louvor, pronto. Eu preciso acordar um pouquinho mais cedo para isso. Acorde 30 minutos mais cedo, não vai te matar, sabe? Aí depois, o que mais eu preciso fazer? Vou tomar um café? Toma um cafezinho. Cuide de você, hidrate-se, né? Não fique sem se alimentar. Por mais que você está ali, eu tô depressiva, não tô conseguindo comer. Faça alguma coisa que você gosta, sabe? Para abrir o apetite. Vai visitar alguém. Sai daí. Deus, ele quer te ajudar, mas muitas das vezes a gente precisa se ajudar. Eu tô falando isso, mas você não sabe o que é isso. Gente, eu tive depressão fortíssima, profunda. Eu tomava remédio tarja preta. Mas em primeiro lugar, Deus na minha vida. Quando Deus entrou, tudo mudou. Mas em segundo lugar, teve que vir de mim. Eu tive que ter uma parcela de esforço nisso. Porque se eu não tivesse me esforçado, eu tava naquela até hoje. Então, até hoje, se eu vacilar, a depressão vem para me derrubar. Mas eu
coloco Deus na minha frente e vou pedindo força a Ele para poder caminhar. E não dou ousadia. Não dou ousadia, sabe? Tem dias que você vai estar triste? Tem. Tem dias que você não vai estar bem? Tem. Porque a gente é ser humano, é carne. É normal do ser humano isso. Mas nós precisamos reagir. Reaja! Reaja! E vamos comigo nessa metamorfose. Nós temos que buscar a força em Deus primeiramente, porque a nossa força vem dele, ele é a nossa força, a nossa rocha, a nossa proteção, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É dele que procede todas as coisas. Então é nele que nós temos que buscar. Faça isso. Depois vem aqui nos comentários e me diz se as coisas não estão mudando para você. Então, esses são as coisas, né, que eu quero sempre estar colocando na minha vida, agora no momento. E depois eu vou comentando com vocês o que é que tem ajudado, né, nesse momento agora. Porque assim, quando você começa a bariátrica, a gente sabe que é muito difícil, né? O primeiro momento ali, que você tá com as dores, né, da cirurgia, as gases, né, que dói bastante o abdômen, aquele líquidozinho que a gente toma que não aguenta mais durante aqueles 15 dias. Então é muito difícil, né? Mas quando passa tudo isso, talvez ainda se torne um pouquinho mais difícil, porque você tem que aprender a se reeducar. Você operou a barriga e não operou a mente. Então você tem que ter todo cuidado, porque muita gente volta a engordar, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente tem que aprender um novo estilo de vida. A gente tem que aprender a se controlar e saber que nós nascemos de novo. Eu vou fazer 8 meses de cirurgia, agora dia 28 de julho, né? Eu operei dia 28 de novembro do ano passado. Já vai fazer quase um mês, gente. E falta só para minha meta, né? Faltam 9 quilos para perder. Eu já perdi na faixa de 32 quilos. Então é muita coisa, para você pegar e jogar assim água abaixo, sabe? Você passou por tanta coisa, então continue na luta. E você que já fez a bariátrica e que voltou a engordar um pouquinho, não desista não, não desista não. Volta a fazer um exercício, volta a fechar a boca, a se reeducar. Não tá perdido, ainda dá tempo, tá bom? Vamos nessa caminhada, vamos juntas, dando força umas para as outras e para os outros também. Outro dia eu tive um comentário de um rapaz, né, que ele disse que meu vídeo ajudou muito. Então que Deus continue abençoando e que eu possa alcançar novas vidas, né, e possa de alguma forma ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Talvez tenha alguém do seu lado precisando ouvir, tá bom? Deus abençoe. Um beijo para vocês e que Deus ilumine o seu dia, em nome de Jesus.